Graça e paz. A palavra de Deus nos ensina, no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, que o arrependimento cancela pecado. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos. Também a palavra de Deus nos ensina, em Provérbios 28, 13, que a confissão é necessária. O que encobre as transgressões jamais prospera, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. E ainda nos ensina na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. E também purificar. Então vamos lá. Primeira parte, é preciso haver arrependimento. Arrependimento para cancelamento do pecado. Segunda parte, é preciso haver confissão. Não podemos encobrir, temos que confessar. E terceira parte, se confessarmos, o Senhor libera o sangue que nos perdoa o pecado e nos purifica de toda injustiça. Então, confissão de pecado sem arrependimento não vale nada. Confissão de pecado sem arrependimento é só contar a história. O arrependimento ele é pré-requisito para que a confissão seja válida. E aí perguntamos, para quem confessar? Para Deus? Não. Confessai uns aos outros para ser sarados, está no livro de Tiago, capítulo 5. Uns aos outros. Porque Deus tem princípios espirituais. E a palavra de Deus nos ensina que a chave do reino dos céus foi entregue para a igreja. O que a igreja liga na terra, liga nos céus. O que a igreja desliga na terra, desliga nos céus. E também foi nos ensinado que quando dois concordam em alguma coisa na terra, há concordância nos céus. Entenda, céus, mundo espiritual. Então é preciso que sejam pelo menos dois e é preciso que haja um desligamento para romper com as trevas. E aí é importante para que haja uma libertação na nossa vida, nós tenhamos arrependimento, que nós também confessamos os nossos pecados, que alguém ore conosco, desligue no mundo espiritual e nos ligue ao reino da luz. E se confessarmos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu estou falando sobre isso no dia de hoje porque eu tenho recebido muitos pedidos de ajuda, muitos, pelos vídeos que estão neste canal no YouTube, pelo curso que estamos fazendo de cura e libertação, um curso online, com inscrição no meu site, pastorataniatereza.com. E ali eu estimulo as pessoas a confessarem os seus pecados, a tirarem das mãos do inimigo. Aquilo que está nas trevas não está na luz. E nós temos que andar na luz, como Jesus na luz está. Todo pecado não confessado é um trunfo na mão do inimigo para matar, roubar e destruir. E as pessoas perguntam, mas se eu não confessar para outra pessoa, eu estou salva? Sim, claro, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque quando você entregou a vida para Jesus, você garantiu a salvação. A salvação vem em decorrência de crer com o coração e confessar com os lábios. Apenas isso é necessário para que haja salvação. Eu creio que Jesus é o Senhor e Salvador, eu creio que o sacrifício da cruz foi feito em meu lugar, recebo esse sacrifício, confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador, estou salva. Agora, outra coisa é tirar das mãos do inimigo aquilo que ele tem como uma procuração. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Jesus nos ensina isso. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu posso ter salvação e não ter vida abundante? Sim, você pode ter salvação e ter ainda na sua vida coisas encobertas que estão na mão do inimigo. E o inimigo mata, rouba e destrói. Isso atrapalha a sua salvação? Não, mas isso atrapalha a vida abundante.
a vida abundante que Deus preparou para você. Quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não está falando da vida eterna, ele não está falando da outra vida que viveremos eternamente com Deus quando entregarmos a nossa vida para o Senhor e partirmos desta vida. Não é isso, porque com certeza lá será vida abundante e com certeza lá o ladrão, que é Satanás, não mata, não rouba e não destrói, porque ele estará preso num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Então ele mata, rouba e destrói enquanto estamos caminhando aqui. Já entregamos a vida para Jesus, mas temos coisas ocultas na nossa vida, coisas que dão legalidade. O mundo espiritual é legal, ele não é místico, que dão legalidade a Satanás para matar, roubar e destruir. E eu tenho ensinado isso exaustivamente em todos os seminários, nos vídeos, nos cursos, mas acontece algo. Muitas pessoas, depois de ouvirem essa palavra, vêm procurar ajuda e eu digo, procure seu pastor, abre o teu coração com o líder que você tem, fale dessa história que você está me contando, porque é preciso que ore com você e desligue no mundo espiritual. E aí a pessoa diz assim, mas eu não tenho condição de fazer isso. Eu preciso de ajuda e eu não tenho condição de confessar o meu pecado para alguém que não vai me ajudar e vai me expor. Eu digo, como assim? Vai expor você? Sim, pastora, sim. Eu estou cansada de ver líderes expondo a vida das ovelhas. Ovelhas que buscam ajuda, que buscam socorro, que abrem o coração, mas ao invés de receberem uma mão estendida, ao invés de receberem uma oração de desligamento, um conselho, elas são expostas por causa do pecado. Então escute o que eu vou dizer. Se alguém chegar até você com o coração arrependido pelos pecados que praticou e confessar para você os pecados, porque quer mudar de vida, porque quer uma ajuda, e você expor a vida dessa pessoa, sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar liberta e você vai ficar preso espiritualmente, porque o que você está fazendo chama maledicência. Na verdade, é uma difamação. Não é uma calúnia, porque o pecado foi praticado. Calúnia é dizer que fez o que não fez. Mas difamar é expor a pessoa naquilo que ela fez e ela está buscando socorro, ajuda para não fazer mais. E eu tenho certeza que Deus não se agrada dos difamadores, porque isso está escrito na palavra. Deus não se agrada daquele que expõe a nudez do seu irmão, que expõe o pecado do seu irmão. Eu quero lembrar você a história de Noé. Noé tomou um porre, ficou descomposto e o seu filho viu a sua nudez. Foi o seu filho Cã, que viu a sua nudez. E o que aconteceu? A maldição entra na terra porque Cã viu a nudez do seu pai e a geração futura, que é Canaã, a geração que vem de Cã, o filho de Cã, torna-se maldito na terra porque o seu pai expôs a nudez do seu avô. Então nós temos uma informação adicional. Se alguém procura você com o coração disposto para confessar o pecado, limpar, desligar no mundo espiritual, e você expõe a nudez dessa pessoa ao invés de ajudá-la, ao invés de estender a mão, as suas gerações futuras vão ser amaldiçoadas por causa disso. Porque a sua difamação e o seu pecado de expor um irmão vai trazer no mundo espiritual um preço para gerações futuras. Então vamos lá, eu preciso ajudar o meu irmão. Ele está com necessidade de limpar a sua vida. Está preso, tem pessoas que só param de ter sonhos eróticos depois que confessam os pecados de promiscuidade. Tem pessoas que só conseguem deixar o vício da droga depois que conta que realmente drogava-se e visitava lugares de tráfico de drogas. Tem pessoas que só conseguem deixar o pecado depois que confessa. Por quê? Porque está escrito, o que encobre as transgressões jamais prospera. Mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. O que encobre não prospera.
O que encobre não prospera. E com certeza esse versículo não está falando de Deus, porque de Deus nada fica encoberto. Tudo está patente aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. O pensamento não chegou à mente, ele sabe qual é. A palavra não chegou à boca, ele sabe qual é. A intenção do coração, ele conhece. Os afetos do coração, ele conhece. O que eu sinto, ele sabe. Então, não é de Deus que está falando de encobrir, porque de Deus nada fica encoberto, é de outra pessoa. Porque Deus, no princípio espiritual que estabeleceu de concordância, ele diz: confessai uns aos outros para serem sarados. E nós temos a chave do reino dos céus como igreja. E não temos essa chave para outra coisa, senão para ligar e desligar. Tudo que ligarmos na terra é ligado no céu. E tudo que desligarmos é desligado no mundo espiritual. Mas se ao invés de usar essa chave para abençoar pessoas, desligando suas vidas do império das trevas, nós abrimos a nossa boca para expô-las, colocá-las em situação difícil. Se nós fizermos isso, nós, além de não estarmos cumprindo um princípio espiritual, nós estamos dando oportunidade ao diabo para trabalhar na nossa vida. É importante, é muito importante que líderes espirituais, que pastores, que ministros de libertação entendam a importância da confissão para a libertação, a importância de ouvir pessoas contando as suas histórias, por mais escabrosas que elas sejam, por mais feias que elas sejam. Na verdade, a pessoa está se humilhando para poder colocar diante de Deus na luz aquilo que fez de errado. E nessa hora nós temos que ser facilitadores, libertadores, facilitadores. Nós temos que ser instrumento de Deus na vida delas, instrumentos de Deus no meio da igreja. E toda vez que alguém vem a mim e diz: pastor, eu tenho que fazer com a senhora, porque eu tenho vergonha de fazer com o meu líder, com a minha pastora, com o meu pastor, eu digo: não tenha vergonha. Não tenha vergonha, você precisa fazer isso, porque isso vai trazer vida e libertação para você. E vai libertar os teus filhos, os teus netos, bisnetos, tataranetos. Você vai tirar da mão do inimigo aquilo que o inimigo ainda pode usar contra as gerações futuras. E aí muitos deles entendem que precisam fazer, mas muitos dizem: pastora, não posso fazer isso porque eu não vou ser cuidada nem ajudada, mas eu vou ser exposta. Eu corro risco até de ser excluída da igreja. E eu tenho no meu coração uma dor muito grande, uma tristeza muito grande, porque eu passo dias e noites atendendo pessoas que buscam ajuda com uma palavra de libertação. É preciso que confesse, que deixe, é preciso que alguém ore e desligue, é preciso que no mundo espiritual o inimigo perca toda a autoridade que teve para agir na vida daquela pessoa. E alguns dizem assim: mas eu tenho Jesus, Jesus é o meu advogado agora, Jesus está na minha vida, eu não preciso mais confessar. Você precisa, porque Jesus diz que você precisa. Imagina, vamos pensar como advogado. Sim, ele é um advogado, mas imagine que no tempo da iniquidade você contratou um advogado péssimo, que é Satanás, que é um acusador. Imagine que você vem para a luz, você vem para o Senhor, e aí Deus é o justo juiz e há um processo com a sua história. Todo o seu pecado está lá, tem um print no processo. Você pecou naquela hora, Deus viu, printou e colocou no processo. E tem um advogado que é o Senhor que te defende, mas tem um outro que te acusa, que está no mesmo processo. E os dois têm procuração, Você deu procuração para um e para outro. São duas procurações nos autos. Uma que você deu para o inimigo no tempo da iniquidade, outra que você dá para o Senhor no dia da conversão. E eu vou dizer uma coisa: qualquer juiz que abrir um processo e ali encontrar dois advogados habilitados para agir na vida daquele cliente, o juiz não pode fazer nada. São duas procurações, são dois advogados. E os dois podem agir. E o advogado do império das trevas mata, rouba e destrói. Só isso que ele faz. Então eu preciso revogar os poderes dados a esse ser espiritual da maldade, que é o advogado da iniquidade, que é o advogado de acusação.
Eu preciso retirar os poderes outorgados, eu preciso desligar espiritualmente toda a conexão à vida com o império das trevas, toda. E eu só posso desligar mediante o arrependimento e a confissão. Não tem outro jeito. E alguém que tem autoridade, porque faz parte do corpo de Cristo, orar comigo e desligar espiritualmente. Quando isso acontece, o inimigo não tem mais autoridade para agir. Acabou. Aí só o advogado Jesus vai agir na vida. Por isso que está escrito lá em 1ª Epístola de João, no capítulo 1, no versículo 9. Se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Perdoar e purificar são coisas diferentes. O verbo perdoar não é a mesma coisa que o verbo purificar. A limpeza vem, a purificação vem, a limpeza vem pela confissão, pelo arrependimento, pela oração de desligamento. Não tenha vergonha de confessar o seu pecado. Não tenha medo, ainda que um dia alguém venha expor a sua vida, você vai ficar liberto. E essa pessoa que expôs a sua vida, ela vai ficar presa. Um dia ela vai precisar fazer uma confissão que ela difamou alguém, que ela expôs a vida de alguém. Se arrepender de haver feito isso. Mas você está livre, porque você fez o que era certo. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Receba essa palavra e não demore para tratar disso na sua vida, porque o Senhor quer te dar vida e vida em abundância. O advogado das trevas quer matar, roubar e destruir. O advogado da luz quer te dar vida e vida em abundância. Arranca a procuração que deu para o advogado das trevas. Arranca toda a procuração dada para aquele que te acusa e entrega tudo nas mãos de Jesus, que vem para perdoar e purificar de toda injustiça. Deus abençoe.